Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, espero que todos estejam bem. Vamos aí para uma aula de devolutiva da avaliação diagnóstica aí que ocorreu no dia 11 de fevereiro. Pouquíssimos alunos entregaram aí o gabarito dessa avaliação, mas aí vamos fazer a devolutiva, a correção das questões, de maneira aí a que os alunos que fizeram possam acompanhar aí a correção, né, e tirar suas dúvidas aí posteriormente. Esse vídeo não pode ser muito longo, né, já que são 12 questões, então vou passar muito rapidamente as questões. Não vou me delongar muito nas correções. Então, os mínimos detalhes, as questões pontuais aí eu vou estar abordando posteriormente em aulas que vão acontecer no grupo. Então, vamos aí para a primeira questão. O texto 1 aí se trata de um texto que apresenta linguagem verbal e não verbal. Não vou dizer inicialmente do que se trata, o gênero, já que essa é a questão, o item 1. Quando pergunta aí quanto ao gênero textual, trata-se de uma. Os elementos que o texto me apresenta como linguagem verbal e não verbal, né? O texto em si, diga não ao bullying, que é um slogan, né? Aí logo embaixo traz um textinho de efeito, né? Em que há jogos aí de sentidos bem evidentes. Não, mesmo diferentes, somos todos iguais, né? Esse gênero se trata de lei, notícia, campanha publicitária, charge ou resenha. Bom, a alternativa correta então aqui é a letra C, texto de campanha publicitária. Um anúncio publicitário, né? No caso aí, como se trata de um assunto socialmente aí relevante, então a gente chama de campanha publicitária. Já o item 2, o gênero textual estudado apresenta uma linguagem, eu já havia dito aí no começo, né, que apresenta linguagem verbal e não verbal, portanto, se apresentar as duas, eu tenho uma linguagem mista, né, que significa misturada, né, vem ali tudo junto, em um mesmo texto. O item 3, os textos publicitários têm a função de cada verbo desse aqui, pessoal, ele corresponde à finalidade do gênero. Todo gênero tem uma finalidade, ou informar, criticar, persuadir, opinar, analisar. Em aulas posteriores estarei comentando cada verbo-chave desse. Nesse caso em específico, é o verbo-chave da finalidade do texto de campanha publicitária é persuadir, é convencer, pois visam convencer o interlocutor a mudar de posicionamento. Já o item 4, no trecho referente ao texto 1, mesmo diferentes, somos todos iguais. As palavras destacadas evidenciam o uso de uma figura de linguagem denominada, nesse caso aqui, as palavras são os pares de palavras, né, são diferentes e iguais, são palavras de sentidos contrários, opostos. A figura de linguagem que apresenta esse tipo de palavra, esse tipo de par de palavra, é a antítese. O que é antítese? Nada mais é do que palavras de sentidos opostos, noite, dia, alto, baixo, etc. Já o item 5, sobre o texto 1, o uso da caveira associada ao texto verbal realça o eufemismo como pretensão de. O eufemismo é uma figura de linguagem que procura o quê? Suavizar, deixar menos intenso, vamos dizer assim, mais dolorido, né? Mais doloroso, vamos dizer assim, uma mensagem ou uma palavra que poderia ser chocante. No caso, ele coloca caveira para não falar que, né? Para não fazer menção ao termo morte. Então ele tentou o quê? Suavizar a ideia de morte relacionada à igualdade. Já o item 6, né, nós temos uma charge, vou ter que demitir vocês, esse ano vou trabalhar remotamente. Na charge, Papai Noel conversa com as renas, personificando-as, ou seja, atribuindo características de pessoas, de seres humanos. Na situação apresentada, aliada ao recurso linguístico utilizado, constatamos o que? A figura de linguagem prosopopeia. Prosopopeia é a mesma coisa de personificação, né? Então são dois termos aí para definir a figura de linguagem que atribui características de seres humanos a seres inanimados ou animais. Já o item 7, segundo o texto, a grande maioria das pessoas, mediante a pandemia, celebrou a chegada do ano novo onde? Aqui a alternativa ela remete ao lugar. Está muito claro aqui no texto, aqui, quando fala aqui que há bilhões de pessoas a celebrar a passagem dentro de casa, uma informação explícita. Então, a alternativa correta, a letra B. O tema abordado no texto é sobre o quê?
Lá no texto já fala, virada de ano. Então é o quê? Celebração do ano novo, já no título, né? Já uma menção aí ao tema abordado no texto, a celebração do ano novo em casa, devido à pandemia. Já o item 9, o texto virada de ano teve celebrações atípicas por causa da pandemia, confirma que a celebração do ano foi as celebrações atípicas. O que significa atípicas? É espetacular, esperado, incomum, cancelada, bloqueada. Atípica é aquilo que não é típico, que não é comum, que não é recorrente, que não é corriqueiro. Nesse caso aqui, é uma palavra que melhor vai se aproximar, opa, errei aqui, incomum. Alternativa C. Já 10, o texto 3. No texto 3, o trecho já que a prefeitura cancelou a queima de fogos e bloqueou as ruas. Esse ezinho aqui ele vai ser que conjunção? Vai ser uma conjunção adversativa, ou seja, vai estabelecer uma relação de oposição, de explicação, ele explica um termo que aparece anteriormente a ele, de adição, ou seja, ele acrescenta uma ideia com relação à oração anterior. Alternância, ela alterna entre uma coisa e outra, uma oração e outra. Ou conclusão, ela conclui algo que foi dito anteriormente. Neste caso aqui, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Ela estabelece uma relação de adição, de acréscimo, de soma, né? Queima de fogos e, né? Cancelou e bloqueou. Há uma somatória de ações aí. Já o texto 5, né? Que é um texto sobre August Pullan, e trata da questão da cirurgia que ele sofreu quando menino, né? Aí fala sobre a questão de bullying e tudo mais, né? Então toda a avaliação ela trata desse assunto quase. Aí vem o item 11, mas também é nesse mesmo local que ele faz amizades puras, supera dificuldades e medo. No trecho, a conjunção destacada aí, mas também estabelece uma relação no período anterior. A ideia de tem que voltar lá no texto, né? Pegar o trecho, né? É nessa escola que Auge se depara com várias situações de bullying, piadas maldosas e olhares estranhos, mas também, quer dizer, não só isso, mas também isso. Nesse caso aqui é uma ideia de soma, de acréscimo. Eu poderia substituir o mais também por e, né? Poderia substituir esse mas também aqui por mas, né? Então, assim, há uma ideia que é acrescentada, né, por uma outra oração que remete a uma ideia de soma e de acréscimo, né? Mas também, então, vai ser o quê? Acréscimo, né? Letra A. Já o item 12, para terminar, no último parágrafo do texto 4, as pessoas extraordinárias que compõem o mundo podem ser nós mesmos ou quem está do nosso lado. Qual a conjunção que poderia ser introduzida no início desse período, estabelecendo a ideia de conclusão, ou seja, qual que é a conjunção que é uma conjunção conclusiva. Nesse caso aqui, mas também é acréscimo, né? A gente já viu na questão anterior. Entretanto, é oposição, no entanto, é oposição, e por que explicação? Então, nos sobra o quê? Portanto. Portanto, logo, né? São conjunções aí que geralmente a gente usa até em finais aí de textos, né? Dissertativos, argumentativos, indicando término, né, conclusão do que foi dito anteriormente. Bom, era isso que a gente tinha para essa aula, né? Espero que todos aí estejam se cuidando. Até mais.